Olá, nono ano. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre, a evolução dos seres vivos. Olha, semelhanças e diferenças. Olha só, segundo a teoria de Darwin, todos os animais tiveram um ancestral, tá? E muitos desses animais tiveram um ancestral em comum, ou seja, eles são parentes, tá? E para isso, como eu já falei, pelo estudo dos fósseis, os pesquisadores descobriram muitas semelhanças, entre eles e alguns animais que vivem hoje, tipo animais roedores. Então descobriram que alguns desses fósseis tinham animais que também eram roedores. Então, por meio dessas características, dos animais que viveram há milhões de anos atrás com os que vivem hoje, eles estabeleceram esse parentesco, para dizer que esse animal, faz parte da árvore filogenética, daqueles que viveram no passado, tá? Esse nível de parentesco, tá? Pode ser recente, ou seja, há poucos milhões de anos, ou muito remoto, há muitos e muitos milhões de anos. Eles originaram, segundo ele, desses animais. Olha, vamos colocar aqui essa imagem. Semelhanças na aparência nem sempre refletem parentesco entre espécies. Observe esses dois ratos, que são muito parecidos, muito parecidos mesmo. Mas eles não são parentes, como eles usam na linguagem. Vamos só observar aqui, vocês podem estar lendo com o tempo, não tem como eu ler todo o texto aqui, tá? Mas um vive no deserto e o outro vive na caatinga brasileira. Mas eles não tiveram um ancestral comum. Então a explicação que Darwin dá para essa situação, é que esses dois ratos vivem em lugares parecidos. Por isso que a seleção natural, os selecionou e eles vivem e são bem parecidos. Por quê? Um vive no deserto, que é muito quente e seco. O outro vive na caatinga brasileira, que é um lugar muito seco e árido também. Falta chuva, e é um lugar muito quente. Então, mas observando os seus ancestrais, eles não são parentes. Outro exemplo de animais, que se parecem bastante. Aqui no caso, animais um é peixe, no caso, de seres vivos que se parecem bastante e não são, segundo Darwin, a teoria dele, não tem um ancestral comum. A baleia e o tubarão. Olha, poderíamos apontar as semelhanças entre eles, Bastante, tá? Porém, um é mamífero e o outro é peixe, mesmo vivendo em ambientes aquáticos e possuindo estrutura corporal similar, muito parecida. Esses animais não apresentam ancestralidade recente em comum. Tá, aqui fala, bastante, bom a gente prestar atenção. Eles não apresentam ancestralidade recente em comum, mas pode ser que bem há milhões de anos atrás, eles vieram de um mesmo ancestral, mas pelos estudos mais recentes, eles não apresentam esse ancestral em comum, ok? As novidades evolutivas. Olha bem o título. Vejam essa foto, tá? Esses animais aqui, eles poderiam pertencer a um mesmo grupo de animais? O que você acha? Olha só. Quanto mais características são compartilhadas, ou seja, que existem para os dois, por duas ou mais espécies, mais aparentadas elas são. Então, quanto mais característica em comum eles tiverem, mais provam, que eles são parentes.
Para que as características indiquem parentesco próximo, porém, elas devem ser exclusivas, ou seja, devem estar presentes somente nas espécies aparentadas. Por exemplo, cachorros, gatos, gambás, baleias, seres humanos e morcegos são classificados como mamíferos, tá? O que esses organismos têm em comum que possibilita esse agrupamento? Acertou quem respondeu que todos têm mamas e pelos, né? E essas são características exclusivas dos mamíferos, ou seja, eles têm mamas e pelos, tá? Assim como o ouriço e a lebre mostrados acima também são mamíferos, pois apresentam pelos sobre o corpo e possuem glândulas mamárias, certo? Você pode estar se perguntando, baleias têm pelos? Porque a baleia é um mamífero, não é verdade? Elas têm pelos? Alguns mamíferos marinhos, como as baleias e os golfinhos, perderam, ao longo da evolução de seus ancestrais, os pelos na fase adulta, apesar de alguns grupos, como os das baleias azuis, apresentarem ainda, pelos ao redor da boca. Mas, por mais que elas não tenham pelos no corpo, segundo Darwin, eles perderam esses pelos, ao longo dos anos, Mas, mesmo assim, eles ainda apresentam um pouquinho, Tem as baleias azuis, elas ainda possuem pelos ao redor da boca. Observe aqui os mamíferos. Ser humano, a égua, que dá mamar o potrinho, cachorros, certo? É lobo, parecendo um lobo, mas é um cachorro, não sei. Aqui está dizendo que é uma cadela, é um cão mesmo. Bom, somente após terem sido feitos estudos e comparações com os demais animais conhecidos é que se conclui que a presença de pelos e mamas é exclusiva da classe dos mamíferos. Características exclusivas que definem os grupos são chamadas novidades evolutivas. Olha bem, está em negrito aqui, tá? O que seria novidades evolutivas? São as características exclusivas, aquelas que só existem naquela espécie. Então, quando fala em mamas e pelos, são novidades evolutivas. Por quê? Porque elas são características exclusivas somente dos animais que mamam, tá? Quando pequenos, certo?